Perfeito? Obrigado. Valeu, Samuel. Obrigado mais uma vez aí. E, pessoal, à medida que o curso for rolando, se tiver alguma dúvida, chama, escreve a dúvida no chat e a gente vai tratando, beleza? Então, vamos iniciar, né? Já falar sobre Solution Manager, né? E o nosso objetivo é demonstrar a ferramenta e os benefícios, né, que a gente tem em utilizá-la. E quem é o público-alvo, né? Os consultores, SAP, analistas e gerentes. Né? A duração de 6 horas, no caso, vão ser de 2 dias, e eu vou estar com vocês até o final desses 2 dias. Eu sou especialista em Solution Manager, tenho bacharelado em Sistema de Informação, MBA em Gerenciamento de Projetos, sou certificado SM100, que é a certificação do Solution Manager 7.2 na versão 8 e na parte de Focus Building. Sempre trabalhei com projetos de implantação e manutenção utilizando o Solution Manager. Beleza? E, pessoal, a agenda do curso a gente já fala sobre a parte de Project Manager nesse primeiro dia. A gente vai falar sobre o gerenciamento de projetos, sua visão geral, a criação de projetos, administrar as funções e recursos. A gente vai criar e distribuir tarefas, a execução dessas tarefas e criar e processar atividades pendentes, que são as issues. Né? Alguma pendência que alguém tem que entregar relacionada ao projeto. No segundo dia, a gente vai estar falando sobre o Solution Administration, sobre o Solution Documentation. Né? Solution Administration é toda a administração da ferramenta, então você vai ter lá quais são as ramificações, que seria dev, QA, produção, import. A gente vai ver isso mais a fundo no segundo dia. A administração de estruturas e sistemas, a administração de documentos. Então, você pode ter alguns documentos padrões, por exemplo, eu tenho uma EF. Beleza, o projeto tem uma EF que já foi determinada como padrão, né, com a logo do projeto, da consultoria, tal, tudo mais. Beleza, a gente consegue fazer o upload desse documento para o Solution Manager, criar um documento específico para ele, e quando a gente for criar esse documento, já utilizar ele como referência. Então, você... onde está o padrão documental? Você consegue entrar no Solution Manager e pegar esse padrão. A parte do SODOC, que é o Solution Documentation, que ali vai ter toda a documentação do projeto, a parte de processo, a parte de BPMN. Então, você tem tudo isso dentro do SODOC. E ele é meio que pode falar que ele é a espinha dorsal do Solution Manager, porque a parte de teste é integrada com ele, a parte do PPM é integrada com ele, as outras frentes também são integradas com ele, então ele é bem crítico. A gente vai ver também mais à frente um pouco. E a parte de teste, né? A gente já falou um overview e como a gente cria um plano de teste. Introdução. Então, o Solution Manager é uma ferramenta que ele vai abranger todo o ciclo de vida de uma solução de TI. Então, ele vai pegar desde a concepção, né? Estamos lá na fase do prepare, que ainda assim está levantando como que vai ser os ambientes, tal, e tudo mais, até a sua manutenção. Então, vai passando por todas as fases, tanto do projeto como do pós-projeto e manutenção da ferramenta. Né? Os processos de negócio, eles podem ser documentados durante todo o ciclo de vida. Então, à medida que os processos forem mudando, né? Quando a gente implementa um projeto, a gente sabe que depois vão vir as melhorias. Então, essas melhorias a gente consegue também transpor, a gente consegue colocar também no Solution Documentation para ter sempre o processo todo mapeado.
Ele possui uma modelagem de processo de negócio, então ele tem um BPMN integrado com a ferramenta. Então, você consegue ir lá, por exemplo, criar um processo, dentro desse processo, ter as suas transações, e essas transações você consegue transformá-las em um fluxo. Então, primeiro eu vou criar a requisição de compra, beleza. Quem vai fazer isso? O comprador, o solicitante. Depois disso vai cair por uma aprovação. Quem vai aprovar? O gestor. Então, você consegue criar essas raias e distribuir os processos ao longo dessas raias e fazer a ligação entre processos e tudo mais. Você consegue fazer uma configuração de escopo de projeto, então você consegue criar um projeto e utilizar esse projeto como base e depois você vai vendo as variações que esse projeto teve. Você consegue criar também testes integrados com relatórios bem abrangentes, então tanto você consegue ver o macro quanto o micro. Então você consegue ver como está o teste geral como um todo. Tá assim, beleza. Como está cada passo de teste, você consegue entrar e verificar cada passo de teste, onde está, com quem está e se deu erro, se não deu. E também a gente tem a parte de gerenciamento de incidente, né? Como se fosse a abertura de ticket. O Solution Manager ele abrange todo o ciclo de vida do projeto, então desde a concepção. Ele vai fazer o desenho, vai gerar o requisito, vai tumbar no requisito, vai fazer o desenho, vai construir, testar, vai implementar, vai operar e vai otimizar. Então, ele sempre fica nesse ciclo, né? Até que, mais ou menos, requisito, desenho, construção, testar, implementar, são onde ficam os projetos, aqui fica a parte de manutenção. Pessoal, alguma dúvida? Algum questionamento? Senão a gente... Estou indo muito rápido. Luiz, eu tenho uma dúvida, rapidamente. Tem mais a ver aí com o conteúdo todo que você escreveu. Tarcísio, está me escutando? Me ouve bem? Ok. A minha dúvida tem a ver com as best practices, né? Porque eu sei que, pensando em S4HANA, Suite for HANA, uma dos atributos aí do Soulmate, pelo menos que eu entendi do que vem aí dentro do S4HANA, é que as best practices têm que ser instaladas dentro do Soulmate, né? Tem que fazer uma instalação disso aí. Eu não vi lá no início, quando você passou a agenda, e mesmo agora até esse ponto aqui, nenhuma menção a isso. Ou seja, o que é novo em relação ao Soulmate, que eu acho que todo mundo que é consultor basicamente conhece, né, essa parte inicial que você está falando, já trabalhamos com isso, certamente, mas o que é, não sei se você vai abordar, é só me dizer qual é a novidade e que eu vejo como uma das principais, a instalação das best practices em relação ao Soulmate, pensando em S4HANA. Okay. É isso. Você tem dois momentos. Você tem um momento do Best Practice, que é a parte do Solution Documentation. Eu vou entrar na Best Practice, vou mostrar para vocês aonde a gente consegue baixar as Best Practices. A gente faz a importação dessas Best Practices dentro do Solution Manager, só que eles ficam dentro do Solution Manager como se fosse um documento. Então, a gente vai... Eu posso até depois antecipar um pouco essa parte, mostra para vocês como que funciona. Dentro do Solution Documentation, você vai ter a parte de processos. Então, você vai ter lá cenário, e você, não sei se vocês já chegaram a visualizar a parte de Best Practice, eles têm os scope items, que normalmente são 3 letras ou números misturados com letras. Por exemplo, J45 é a parte de estoque. Então, ele vai gerar toda essa parte no Solution Documentation, o processo. A parte de ativação é um outro momento que se faz, não é pelo Solution Manager, é direto no ambiente, mas você vai ativar as best practices. Então, por exemplo, eu vou utilizar a J45. Beleza.
no Solution Manager, eu tenho o processo J45 documentado. Mas na hora de fazer a instalação, a ativação, é feita diretamente no ambiente. Beleza? Beleza, beleza. Oi, beleza, tá claro, tá claro. O importante é saber que você vai mencionar esse ponto de contato aí, né? Ok. Vou mencionar. Em função do escopo, a gente poder definir quais são as best practices que estão envolvidas dentro desse escopo selecionado, no final das contas. Exatamente. Ótimo. Tá ótimo, obrigado. Então, assim, não quero cortar, desculpe, não quero cortar teu ritmo aí, a tua sequência não, era só uma questão muito rápida. Beleza. Tirar obrigado. Só para exemplificar, quando você importa essa best practice, você consegue depois falar o que você vai, dentro do Solution Manager, o que você vai utilizar. Eu vou utilizar a J45, a CJ20 e a outra, e outro best practice. Beleza. Esses três, você consegue movê-los como se fosse de um ambiente de import para um ambiente de desenvolvimento ou de desenho. Quando você for fazer ativação no construir a máquina mesmo, que vai ser lá o dev, aí sim você faz as ativações. Beleza? Mas a gente vai falar sobre ele sim. A gente vai falar ele mais no segundo dia. Tá ótimo. Obrigado. Valeu. Pessoal, a versão 7.2 do Solution Manager, ela é toda em Fiori. Então, se você não for a pessoa que vai configurar, que vai fazer lá, entrar na Pro para fazer as configurações, você só utiliza a parte web. Você nem utiliza o SAP-GUI ou outra ferramenta. Você já utiliza ou o Fiori, você utiliza a parte web do Fiori, ou você utiliza a parte web também, que pode ser o do CRM. Eu vi isso um pouquinho mais à frente também. Esse aqui é o que o Social Manager tem a oferecer. Então, ele tem a parte de Application Operation, que seria a parte da parte de operação mesmo. Então, você tem a parte de manutenção, de máquina, se está estourando o tablespace, você tem toda essa parte de monitoramento. Business Process Operation, você consegue mapear todo o seu processo. Então, você consegue mapear o processo e, de acordo com alguns gatilhos, ele alertar a pessoa responsável. Exemplo, chegou a 20 ordens de venda em aberto, manda um alerta para o gestor. Então, ele tem essa funcionalidade também. Data Volume Manager, ele vai verificar quanto está crescendo o seu banco de dados e como que pode ser isso para o futuro e como é o comportamento dele ao longo do tempo. Então, para você planejar. Change Control Manager é a parte de Charm, não sei se vocês... que cuida praticamente das mudanças, né? Então, por exemplo, criou uma request, essa request vai passar por uma aprovação até subir para produção. Estou falando um pouco mais resumido, tá, pessoal? Custom Code, ele verifica o código que foi exatamente desenvolvido para ver se ele atende ou não a alguns requisitos que já foram empregados. Exemplo, um select asterisco. Então, se você colocar um flash asterisco, ele vai acusar. Tem outras variantes dentro dele que, por exemplo, ele verifica se o programa foi feito para S4 ou se foi feito com utilizando toda a capacidade que o HANA tem, né, que o S4 tem. Então, ele consegue também fazer essa validação. IT Service Manager é a parte de incidente, de ticket, de problemas que você consegue abrir. Landscape Manager, você consegue ter toda a parte de landscape, então você consegue manter o seu landscape. Qual é a máquina de dev, qual que é de produção, qual que é de qualidade. Essa máquina aqui, essa branch aqui é de desenvolvimento. Beleza, eu tenho o Dev 110. Treinamento, eu tenho o Dev 140. E
assim sucessivamente, também com os seus respectivos sistemas. Ah, eu tenho S4, eu tenho SRM, eu tenho GRC, e assim vai indo. A parte de Process Manager, que a gente vai empregar bastante forte aqui, que é a parte de Solution Administration e Documentation. Project Manager, que a gente vai falar na sequência. Test Suite, alguns aplicativos que são cross, e a parte de Focus Build e Focus Inside, que é uma tecnologia nova que está sendo utilizada também bastante para essa parte de implantação. Pessoal, alguma dúvida? Comentário? Boa noite, Beleza. professor. Opa, Eu queria só fazer uma pergunta. Na parte do Charme, sim. existe a necessidade de eu ter o ITIL implementado na empresa para a questão das... quando são feitas as liberações e tem o CAB, né, que é o Comitê de Aprovação, né? Nesse Isso. caso, teria que ter o ITIL implementado na empresa ou não? Obrigado. Nada. O ITIL, eles são boas práticas, né? Então, as boas práticas, você pega elas, você vai pegar as boas práticas e vai verificar, poxa, isso aqui é adequado para a minha empresa? A gente vai conseguir seguir por essa linha? Não vai? Vamos começar por aqui. Você não precisa ter o ITIL implementado, mas você precisa ter uma governança para conseguir manter essa engrenagem funcionando. Então, você vai ter que, pelo menos, por exemplo, ter uma CAB, para que quando você for gerar as requests, essas requests passem para uma aprovação e assim elas subam para a produção. Você não precisa ter todo o processo de ITIL implantado, mas você precisa ter uma parte do ITIL, que é essa parte de Aprovação, né, do comitê. Exatamente. O comitê de aprovação. Pelo menos o comitê, né? Pelo menos o comitê, que me fugiu agora o nome, acho que são 15 áreas que o ITIL tem. Me fugiu a parte, acho que me fugiu o nome aqui, mas é essa parte do gerenciamento de requisitos. Ok. Que você tem que... Obrigado, hein? Nada. Então, você pode ter a parte do Charme e não precisa ter todo o ITIL implantado. Então, vamos falar um pouco sobre a visão geral agora do gerenciamento de projetos. Então, pessoal, a parte do PPM, né, ele tem a parte de portfólio. Então, você consegue criar vários projetos. E você tem a parte de gerenciamento de projetos, né? Então, portfólio, você vai ter vários projetos atrelados a um portfólio. Exemplo, uma implantação. Você pode ter um portfólio dentro dessa implantação. Por quê? Você vai ter o projeto de S4, você vai ter o projeto de parceiros que vão estar acontecendo ao projeto que você também tem que controlar. Projeto, por exemplo, de migração de dados que podem estar rolando também junto com o projeto. Então, você pode criar esses projetos S4, migração, projeto com outro parceiro e depois juntar isso tudo em um portfólio. Você tem essa possibilidade. Então, a gente vai estar falando sobre a parte de gerenciamento de projetos. Então, vai ser a parte de criação, atribuição do escopo, definição do escopo e acompanhamento. Então, aqui é onde o gerenciamento de projeto ele consegue se integrar. Então, aqui a parte de documentação, aqui a parte do Solution Documentation, que ele vai se integrar com a parte de Change Cycle, que é como se fosse ciclos de mudança. A parte do projeto em si, que ele vai também se linkar com a parte de Test Plan, que é a parte dos testes. Então, eu tenho um projeto que está acontecendo do S4, beleza. Quais são os testes que estão relacionados a esse projeto? Você consegue fazer esse link. Quais são os requisitos de mudança? Você consegue verificar, fazer esse link.
quais são os escopos que eu tenho de processo. Você também consegue fazer esse link. Então, você consegue saber do seu projeto tudo que foi gerado. A partir dele, tudo que foi gerado. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, só falar. Aqui a mesma figura, então você tem a parte do projeto, a parte dos requerimentos e a de processo. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Beleza. Uma pergunta bem rápida. Nesse caso, independente de qual modelo, no caso, se eu estiver fazendo um modelo Greenfield ou Brownfield, eu vou poder utilizá-lo para ter o meu gerenciamento. Exatamente. Você consegue gerenciar o seu projeto, independente se for Greenfield ou Brownfield. Você vai ter um modelo de projeto Greenfield, mas aí quando você for fazer o import desse projeto, mas depois você consegue fazer as suas customizações. Ok, obrigado. A gente vai falar um pouquinho mais à frente nesse import, beleza? Mas você consegue sim. Tá ok? Então, funcionalidade do projeto, já passou sobre o roadmap, as melhores práticas da SAP, documentação da solução, o gerenciamento de recurso, de escopo, né? E o registro de tempos. E no final do treinamento, a gente vai falar sobre a análise do projeto. A gente vai estar já juntando todas essas disciplinas. A gente vai falar sobre análise no último dia. Beleza? Então, roadmap. É como se fosse um projeto já meio que pré-pronto, né? Você consegue fazer o import desse projeto. As melhores práticas, né? Como a SAP sempre disponibiliza para a gente consegue fazer essa importação. A documentação da solução, né? Que a gente consegue fazer o link com o Solution Documentation. A gente vai ver mais à frente. A gente consegue fazer o gerenciamento de recursos. Então, quem está alocado em qual atividade, por quanto tempo e qual o percentual de avanço dessa atividade. Então, por exemplo, você consegue controlar o seu projeto, ainda mais agora nesses tempos de quarentena, a maioria das pessoas trabalhando em home office, a gente consegue controlar quem está com o quê, fazendo o quê e qual o percentual de avanço. Então, você não precisa, às vezes, pelo próprio PPM, você sabe como está indo o projeto. Então, beleza. Eu tenho 5 tarefas com o Joaquim, por exemplo. Beleza, eu sei que ele tem 5 tarefas, ele já concluiu uma tarefa, a outra está em 50%, e as outras 2 ele nem iniciou. Pô, está atrasado? Não está? O gerente de projeto vai conseguir ter esse controle e vocês vão conseguir reportar esse controle através dessas atividades. A gente consegue definir o escopo de execução do projeto e depois verificar o que foi change, né? Você tem esse relatório para verificar o que foi mudado. Você tem o registro de tempo. Então, beleza, pessoal, como é que está os tempos? Como é que está o Joaquim? Ele está com tantas horas alocadas. Pô, está faltando alguma hora, você consegue fazer esse ajuste. E fazer a análise do projeto no final. Ok? Então, a gente tem 3 tipos de projeto, que é a parte do SAP Engagement, TI baseado em tarefa e TI baseado em cabeçalho.
E não vou entrar em detalhe em cada um, mais à frente, quando a gente for criar o projeto, a gente mostra como que funciona. Aqui, pessoal, então, são as fases que a gente tem, né? Então, vai ter a iniciação, planejamento, execução, o controle e o encerramento do projeto. Então, cada fase dessa, você vai ter os seus marcos, né? Os seus entregáveis. E a gente consegue controlar isso também dentro do PPM. E vamos para a criação do projeto. Antes da criação, pessoal, até aqui, alguma dúvida? Algum comentário? Beleza, então vamos lá. Pessoal, a gente tem uma das formas para acessarmos o Solman é utilizando a transação Solman _ Workcenter pelo próprio SAP-GUI. Essa SAP-GUI ela vai direcionar a gente para uma página web. Se você já tiver o link da página web, você não precisa nem acessar o SAP-GUI. Você pode ir direto pelo link da web. Essa aqui é a carinha do Fiori, que agora o Solution Manager vai trabalhar com esse novo front-end, né? E que a gente agora no S4 vai se acostumar a ver muito mais, né? Então, para criar um projeto, a gente vem em gerenciamento de projetos e processos e vamos na parte de meus projetos. Ele vai abrir a telinha do PPM e é possível a gente fazer um import desse projeto. E beleza, Tarcísio, onde que eu vou conseguir fazer um import desse projeto? A SAP disponibiliza para a gente o Roadmap Viewer. Vai abrir, beleza. Que ele tem soluções específicas, né? Exemplo, SAP Activate para S4 Cloud. Opa. Activate com Extended Edition, Path Success Factor, e assim para várias soluções. Isso são projetos, são roadmaps padrões, tá? As melhores práticas da SAP. Beleza, a gente vai utilizar aqui, ó, SAP Solution Methodology for Business Suite and On-Premise Agile and Waterfall. É esse aqui que a gente mais utiliza. A maioria dos projetos que a gente está trabalhando são on-premise. Nada impede que utilizemos cloud, mas vamos entrar aqui no on-premise. E aqui a gente consegue fazer o download desse projeto. E com esse download, eu consigo fazer o import dele dentro do Solution Manager. Então, já vai trazer todas as atividades, todos os workstreams, tudo relacionado a esse projeto. Beleza? Após implantar o projeto, a gente pode fazer o ajuste de fases, criação de tarefa, criação de subtarefas, armazenar os documentos do projeto. Então, por exemplo, beleza, Greenfield. O Greenfield eu vou usar essa estrutura que está aqui. Vou fazer o Brownfield. Essa estrutura aqui não está legal. Eu posso aproveitar dessa estrutura e criar
as fases e as atividades do novo projeto, ou não, eu posso criar um do zero. Eu posso ir lá, create project e criar um zero. E aí eu criaria o meu projeto de acordo com a minha metodologia. Quando que eu... E para criar um projeto, a gente clica, a gente vai em meu projeto e clica em criar. Ele vai pedir o número do projeto, o tipo de modelo do projeto, que a gente falou um pouco anteriormente, e qual o idioma do projeto. A gente pode criar um projeto também como modelo. Então, por exemplo, eu já criei um projeto de melhoria. Beleza. Sei que todo projeto de melhoria vai ser dessa forma, eu crio um outro projeto e utilizo aquele como template. Vamos ficar criando sempre o mesmo projeto. Né? Exatamente o que eu tinha falado. E a gente vai vir para essa página aqui, que é a página onde vai preencher todos os dados básicos do projeto. Então, ele é dividido em 3 áreas. A gente tem aqui a área de navegação, onde a gente vai conseguir ver estrutura, recursos. Né? A segunda área aqui, que é a área de navegação, onde você consegue colocar informações, tal, tudo mais. E a outra parte, você consegue verificar as fases dos projetos, quais atividades. Então, à medida que você vai alterando a seleção no quadrante 3, ele vai alterando no 2. Então, cada ícone desse, por exemplo, esse aqui é uma fase. Beleza. A fase ele vai ter algumas abas, que a gente vai chegar mais à frente. Quando eu clico numa tarefa, ela vai ter outros tipos de aba. E assim sucessivamente. Beleza? O detalhe do elemento, que é a segunda, e os elementos de projeto, que são a terceira. Então, quando a gente criou o projeto, a gente consegue vir aqui na aba Dados Básicos, que vão ter as informações básicas do nosso projeto. Então, ele vai falar quem que é o responsável pelo projeto, qual que é a denominação, qual que é o nome desse projeto, qual que é o ID desse projeto, quando que ele inicia, qual que é a descrição desse projeto, qual o status desse projeto. Beleza? Então, você vai ter essas informações básicas. Então, a gente consegue visualizar também como está as informações sequenciadas dentro do projeto. A visão gráfica. Então, ele utiliza aqui o gráfico de Gantt. A gente consegue visualizar de forma gráfica como as atividades estão encadeadas e ao longo do tempo. Então, para a criação, a gente vai preencher essas abas dos dados básicos, né? Denominação, tipo, descrição, o tipo de projeto. Aqui a gente consegue criar alguns motivos, implantação, melhoria, alguns motivos padrões. A gente consegue também definir qual o status para aquele projeto. Então, beleza, está criado. Criado, ninguém consegue mexer ainda. Depois eu vou lá, altero para liberado. Beleza. Está liberado? A gente já pode começar a mexer nesse projeto. Não, bloqueei o projeto. Ninguém vai conseguir mexer nesse projeto por enquanto. Então, na aba Datas de Trabalho, você consegue colocar quando que ele vai iniciar,
quando ele vai começar, quando ele deve começar, quando deve terminar, qual a duração desse projeto, ok? Né? Quem que é o emissor da ordem? Você consegue ter também quem que são os clientes? Você consegue fazer todo essa amarração para saber se esse é um projeto de terceiro, por exemplo, beleza. Quem que é o emissor da ordem? O terceiro. Então, você consegue cadastrar o terceiro como um BP e atribuir ele aqui. Qual que é o cliente? Você também consegue criar o cliente como BP sempre e atribuir ele como cliente aqui. Beleza? Vamos preencher aqui a data de trabalho agora e vamos gravar. É possível a gente adicionar notas nesses projetos. À medida que você vai adicionando uma nota, ele vai criando uma nota abaixo da outra. Então, criei uma nota. Coloquei alguma informação relevante para o projeto. Dei salvar. Ele vai entrar e vai criar a nota aqui embaixo. Beleza. Tem que inserir outra informação. Ele vai inserir acima. E assim sucessivamente. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Tudo de boa? Estou indo muito rápido? Então, beleza. Tá no ritmo bom. Pode prosseguir, por favor. Beleza, pessoal. A gente consegue, então, também criar documentos, anexar documentos dentro do PPM. Então, eu consigo anexar documentos de acordo com fase, com tarefa. Então, por exemplo, esse aqui foi criado um documento, ele criou novas pastas, e dentro dessas pastas a gente atribui alguns arquivos. Ok? Então, você consegue colocar esse documento dentro do PPM e você consegue falar assim, beleza, esse documento pode ser bloqueado, esse documento pode ser alterado por outras pessoas? Não. Então, você seleciona o documento, só pode ser alterado por mim ou pelo administrador. Beleza. Você consegue criar versões desse documento. Então, ao invés de subir documento 1, documento 1 versão 1, documento 1 versão 2, você consegue fazer a criação de versão, e essa criação de versão, ela tem um controle de versão. Então, ela vai aparecer todas as versões que você foi subindo do documento. Ok? E aqui, a parte de documentação da solução, você consegue fazer o vínculo do projeto com a documentação lá no Solution Documentation. Né? O Solution Documentation é a espinha dorsal, né, do Somen. Então, você consegue fazer esse link com esses processos. Então, exemplo, eu fui lá e importei o Best Practices dentro do Solution Documentation. Vou utilizar o processo J45 nessa fase. Beleza, eu venho aqui a documentação da solução e atribuo lá o J45 para esse projeto. Então, eu consigo fazer esse link dos processos, do Solution Documentation, com o meu projeto. Então, para fazer isso, a gente vai clicar em Atribuir documentação da solução, vai selecionar a solução, o ramo,
né? E a estrutura de controle. E a gente vai informar os usuários se ele vai poder... Beleza. E, ok. E eu consigo também atribuir um escopo dentro dessa atividade. O que seria um escopo? Beleza. Eu tenho toda a minha solução lá dentro do Solution Documentation. Ok. Eu tenho exemplo, todo o best practice. Todo ele. Pô, eu não quero utilizar todo ele, eu quero utilizar só alguns. Eu consigo criar um escopo dentro do Solution Documentation e falar, ó, eu quero o processo 1, 7, 10 e 45. O nome disso aqui vai ser processos de MM. Beleza. Toda vez que eu for lá no escopo, clicar e selecionar processos de MM, ele só vai selecionar esses processos. Ele vai selecionar o 1, o 10 e o 45. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo até aqui. Beleza. Né? Na aba autorização, a gente consegue falar as permissões que o usuário vai ter. Ele vai conseguir analisar, você vai conseguir emitir relatório. Então, a gente tem também a aba tarefas, que é aqui que a gente começa a distribuir as atividades. Então, por exemplo, para esse elemento do projeto, né, que é o projeto de teste, você tem essas 5 atividades criadas. Então, que é a configuração, configurar Basic, realizar a preparação, criar os perfis, criar o treinamento e gerenciar a documentação. Beleza. Quem que vai fazer isso? O Basis. Que Basis? O Gilberto. Quem que vai fazer a preparação? Consultor de SOMEM, que é esse usuário. E assim por diante. Você consegue fazer essa segregação, tanto por função, como por recurso disponível. Okay? Então, quando você chegar lá, beleza, cheguei e fui trabalhar, vou ver as atividades que estão disponíveis, que foram atribuídas para mim. Eu vou ter lá uma caixinha, vou chegar, vou clicar e vou verificar. Pô, hoje eu tenho 5 atividades para fazer. Vou lá, executo as 5, dou como concluído, pô, minha caixa está zerada, beleza. Não tem mais nada para fazer. Então, você consegue gerenciar o projeto dessa forma. Você consegue atribuir essas tarefas para os usuários. Beleza? Não para os usuários, né? Mas para quem vai, de fato, executar essa tarefa. Então, vamos para a administração de recursos, de funções e recursos. Você consegue, então, definir esses recursos. Né? Para quê? Para você ter um gerenciamento, um fácil gerenciamento, baseado sempre em função. Então, por exemplo, fulano, ele é Basis. Pô, beleza. Esse aqui é um Basis. ABAP. Quem que é o ABAP? É Marcos. Beleza. Qual o outro ABAP? João. E você consegue fazer essa distinção. Você consegue ver tem autotransparência, né? Você consegue verificar quem está fazendo o quê. Você consegue verificar as responsabilidades de cada recurso e você consegue fazer o andamento do seu projeto, verificando o andamento dessas atividades. Então, à medida que o pessoal vai preenchendo a atividade,
você vai sabendo o andamento do seu projeto. Na aba Recursos, no cabeçalho do projeto, a gente consegue visualizar, por exemplo, a síntese de ocupações ou a síntese de recursos. Na síntese de ocupação, a gente vai criar uma função, que seria, exemplo, consultor MM, consultor SD, Basis, ABAP, consultor SOMEM. Então, aqui está criando uma de Basis. Quer dizer, criou todas essas funções, né? Consultor SOMEM, gerente de projeto, PMO, Basis. E depois você consegue atribuir candidatos para essa função. Atribuir usuários mesmo. Então, você vai ter lá o Setup Sol. Beleza. Quem é o Setup Sol? Como é que o Setup Sol seria interessante? Por exemplo, seria o nome do usuário mesmo. Nesse caso aqui, por exemplo, poderia ser Tarcísio. Beleza, consultor somente Tarcísio. Tem aqui embaixo Basis, Eriton, Celso, consultor MM, Celso, se não falha a memória. Beleza? Então você consegue ter todos os seus recursos destrinchados aqui. Você consegue atribuir quando esses recursos vão iniciar, quando esses recursos vão finalizar eles vão deixar o projeto. Tarcísio ele vai iniciar no dia 1 e vai até o dia 31. Beleza, só que ele não vai usar todos esses dias. Você consegue controlar a quantidade planejada de dias que ele tem para utilizar. Que alguns consultores, por exemplo, são pontuais. Eles não trabalham full time. Então você consegue particionar esses dias para esse planejamento. A gente consegue ter a visão geral aqui da equipe. E, pessoal, só falando, a visão de síntese de ocupação, ele fica primeiro a função e depois o nome da pessoa, né? Se você for na síntese de recurso, ele inverte. Ele coloca a pessoa e a função embaixo. Porque uma pessoa, às vezes, pode ter mais de uma função no projeto. Né? Pessoal, até aqui, tranquilo? Alguma dúvida, comentário? Agora a gente vai falar sobre criar e distribuir essas tarefas. Beleza, então, vamos prosseguir. Né? Para criar uma tarefa, a gente seleciona, por exemplo, a fase, né? E clica em criar tarefa. Então, a gente vai falar qual que é o nome, qual que é um breve texto dessa tarefa, qual que é o tipo de tarefa, a descrição dessa tarefa, o número de ordenação, você não precisa mexer, ele já vai incrementando isso de forma estándar. Quem que é o responsável por executar essa tarefa? Então, aqui está selecionando o tipo de tarefa. Aqui seria a tarefa já preenchida. Esse aqui é caso uma tarefa seja do tipo de uma tarefa que envolva o Charme, por exemplo. Então, ela vai gerar uma modificação, que ela vai gerar um documento de transação. Ok? Então, esse aqui foi um pedido de modificação. Esse pedido vai ser gerado lá na frente, possivelmente,
um documento dentro do Charme, para aí sim ele ser aprovado ou não e seguir o fluxo, né, de criação da mudança, aprovação da mudança e a subida para a produção. Okay? Então, quando você salva, ele já vai criar esse número de operação de forma automática. Pessoal, para isso tem que estar configurado o Charme, a interação com o PPM e tudo mais. Beleza? Ok, então aqui ele já está abrindo o documento de modificação, né, que foi gerado a partir do PPM. E você tem um report onde você consegue atualizar, né, as informações de datas dentro do seu projeto. Beleza? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? A gente vai fazer esse espaço de criação de tarefa, atribuição, em um sistema que a gente tem demo, tá ok? Após a gente fazer um breakzinho de uns 10 minutinhos, mais uns 10, 15 minutinhos, e depois a gente volta. Mas por enquanto, vamos fechar essa parte de PPM primeiro. Ok? Ok. Então, para execução de tarefas, né? Então, cheguei na minha estação de trabalho, tal, peguei meu notebook, loguei, vou vir aqui em gerenciamento de projetos e processos e vou verificar nesse tilezinho aqui minhas tarefas. Beleza. Eu tenho 3 tarefas que foram atribuídas para o meu usuário. Então, eu sei que eu tenho que atuar em 3 tarefas. Quando eu clico nessas tarefas, eu vou ser direcionado para a página do PPM. Né? Se eu quisesse entrar, por exemplo, no PPM e clicasse em tarefas, daria do mesmo jeito. E aqui eu vou ter todas as minhas tarefas listadas. Né? Clicando na tarefa, eu consigo abri-la e consigo fazer preencher a tarefa, né? Então, eu vou conseguir atuar nessa tarefa, verificar o que foi solicitado, quando que é o início, quando que é o fim, falar se eu já peguei essa tarefa, então beleza, ainda não peguei, continuo com o status criado. Pô, já estou atuando nela, coloco o status em processamento. Consigo definir o grau de finalização dessa tarefa. Então, pô, já está 100%, está concluído, já concluí essa tarefa, ou não, ela está 90%, 50%. Então, tudo vai de acordo com o que a gente vai preenchendo aqui. Então, por exemplo, como que o gerente consegue saber como está o andamento do projeto? Ele vai verificar aqui, vai verificar as atividades que estão até a data de corte, se todas já foram concluídas, se não foram, qual o percentual de avanço, e assim ele consegue tomar as decisões do projeto. E a gente, como consultor, consegue ir lá e preencher. Falar, essa aqui já está com 100%, essa aqui ainda está em 50%, essa aqui está em 75%. Então, você só muda a cara do PMO, né? É mais o carinha lá falando contigo, você consegue já vir aqui preencher de forma automática, ou mesmo o PMO já vai vir vindo nas mesas e preenchendo esses campos.
Caso a tarefa esteja encerrada, beleza, concluí a tarefa. Vou lá e encerro a tarefa. Beleza? A gente consegue criar issues, né, dentro do Solution Manager. Então, o que seria uma issue, né? Seria alguma atividade pendente. Pô, preciso que crie os usuários do SOMEN. Beleza. Cria essa atividade pendente. Então, você cria essa atividade pendente e delega ela para alguém. Então, você vai informar qual que é a prioridade, qual que é o vencimento, né? O tema para essa atividade e vai descrever toda essa solicitação. Na aba contexto, você consegue atribuir ela ao projeto ou à documentação da solução, que é aquela parte lá do nosso SolDoc. Ok? Então, você consegue fazer esse vínculo também. Na aba, né, informações de processador, você consegue falar quem é que está solicitando essa demanda e quem é que vai atuar nessa demanda. Beleza? Então, eu estou abrindo uma pendência para o Marcos. Beleza. Eu sou requisitante, o Marcos é o processador dessa mensagem, dessa pendência, né? Beleza. Com essa issue, ela pode virar outras tarefas, ela pode se subdividir. Então, a partir dela, eu posso criar outras tarefas também. Tem a abinhazinha lá, tarefas recomendadas, e você consegue criar e distribuir essas tarefas também, né, com o usuário e o seu processador. Ok? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Algum comentário? Tranquilo por enquanto. Pessoal, vamos dar um break de 15 minutinhos. Então, a gente volta às 9h20 e a gente faz a parte do... Eu vou dar uma olhada para a gente fazer a parte do PPM, mas de forma prática, para a gente verificar um pouquinho como que funciona. E mostro também a parte do Best Practice, como que a gente baixa, onde que fica, tá ok? Ok. Beleza. Tá joia. Então, 9h20, estamos de volta. Ok. Obrigado.